Galera, boa tarde, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, vou contar aqui uma história pra vocês rapidinho. Já faz dia que eu tava pensando em contar essa história pra vocês. Acabei de colocar agorinha comida para os porcos e para as galinhas, né? E para os animais aqui. Gente, eu queria dizer assim que eu sempre fui a favor das coisas que são justas, né? Das coisas. Eu sempre fui a favor da justiça, né? Das coisas serem justas. E assim, é por isso que às vezes eu critico assim tanto vamos dizer assim, a esquerda, né? Porque eu vejo que eles querem deturbar os valores, né? Todos os valores que tem, né? E com o atual presidente aí da República, não tem como eu elogiar ele. Não tem como, né? E uma coisa eu vejo também, gente, que infelizmente esses políticos, né, do modo geral, eles falam em mudar, né, falam em fazer mudanças, mas na realidade, quando chega no poder, às vezes é mais um, entendeu? Faz suas alianças políticas, né, faz os seus acordos, né, para se manter politicamente, né? Então assim, galera, eu vou contar uma história. É assim, porque eu já vi gente que, né, que defende muito o regime militar, né? Eu era criança, eu acredito, nessa época, não sei. Eu tenho 42 anos, né? Então eu não posso dizer assim com veemência, né? Eu não posso assim criticar, né? Ali, apesar de também, né, eles terem cometido muitos excessos, né, que eu não concordo, né, com muitos excessos. E meu vô, ó, eu vou contar a história aqui, ó. Meu vô, eu acredito que foi lá não sei. Eu acredito que foi lá pra década de 60, não sei, lá o meu vô, ele foi prefeito da cidade de Miracema do Norte, né? Ele foi prefeito da cidade de Miracema do Norte. Vocês colocam o nome, ó, Pedro Franco Noleto. Ele foi prefeito de Miracema do Norte e ele foi vítima dos militares, né? Ele foi vítima dos militares. Ele era oposição, eu acredito que me parece que ele era do MDB naquela época. Ele era do MDB e ele era oposição, né? E naquele tempo lá, eles fizeram um jogo sujo, né? Eles queriam tirar as outras pessoas do poder e colocar as pessoas que seguiam as mesmas ideologias, mesmos pensamentos, né? Do pessoal lá da ditadura militar, né? Então, meu avô, ele foi prefeito nessa época e ele foi perseguido pelo regime militar, né? As minhas tias que elas testemunharam isso, meu tio também. Meu tio não tem, o meu tio não tinha nem a quarta série, né? Não tinha nem a quarta série. E ele presenciou esse fato. Ele era criança quando ele presenciou esse fato. Então, o meu avô, ele tinha recebido um telegrama, né, de que aqueles policiais da Drops lá iriam invadir né, invadir a casa do meu avô. Então ali com antecedência, o meu avô, ele se dirigiu, né, ele se dirigiu para Goiânia, né? Foi engraçado, gente, que meu avô também era esperto, sabe? Na verdade, ele antes dele dirigir para Goiânia, ele ia pegar um voo, né? E aí os policiais lá do regime militar, né, do Drops lá, tudinho sabiam, né, qual é a cadeira que ele ia, né, qual era o avião que ele ia, que ele ia sentar, né? E se eu não me engano, o que meu avô fez? Deu o lugar dele para outra mulher sentar e pegou outro avião.
e foi embora direto para Goiânia, lá no palácio, né? E nesse momento, os meus tios, quando era criança, eles não tiveram muito tempo de não tiveram muito tempo de ir embora, né? Então ficou a mulher do meu avô e ficou os filhos do meu avô também na casa. E a polícia chegou lá, a polícia, o Drops, né? Revirou a casa toda. Ele revirou a casa toda, reviraram a casa toda lá, né? Jogaram no chão as peças íntimas da das minhas tias, né? Dos meus tios também. Eles que contam esse relato, né? E foram lá e invadiram. É tanto que os meus tios, eles, assim, como ele era daquela época, do jeito que a polícia tocou terror lá, né? O Drops tocou terror lá na casa deles. Eles têm medo de polícia, sabe? Eles têm medo de polícia. Eles tiveram esse trauma, entendeu? E aí, ó, eles foram lá revistar a casa do meu avô todinho. Aí foi com o objetivo de querer pegar o meu avô, né? Não sei, talvez, não sei se é para dar sumiço nele, né? Porque parece que os opositores do regime, né? Eles parecem que davam sumiço, né? Eles davam sumiço nos seus opositores. Então meu avô pegou um avião, foi lá para Goiânia. E aí o meu avô também contou essa história, né? E aí quando descobriram que o meu avô tava lá, né? E tinha muita gente também nesse palácio, lá em Goiânia, lá, que eu esqueci o nome. E aí o meu avô se enrolou na bandeira do Brasil, né? Porque naquele tempo, né, as pessoas respeitavam muito, né? As autoridades respeitavam muito, a bandeira, né? Sempre respeitaram muito a bandeira. E meu avô ficou lá até o alimento acabar, né? Porque foi o que meu avô me contou também. Ficou lá nesse lugar até o alimento acabar. E aí, meu avô foi obrigado a renunciar, entendeu? Se vocês quiserem, depois vocês experimentam vir em Miracema do Norte. Hoje é chamado de Miracema do Tocantins. Aqui é a cidade perto de Palmas. Aqui perto de Palmas e perto de outra cidade também, que eu esqueci o nome, perto de Miranorte, né? Você chega ali na BR-153, tem Miranorte. Então você vira e sobe direto, em direção a Miracema. E lá vocês vão lá na Câmara Municipal e olham lá o acervo de fotos lá do meu avô. Se eu não me engano, meu avô foi obrigado a renunciar. Entendeu? Ele foi obrigado a renunciar e entregar o poder pro militar, né? Eu só fico triste porque essa história do meu avô aí devia ser contada também, né? Na história e geografia Tocantins, né? Então aqui, né? Eu quis relatar aqui um pouquinho dessa história, né? Que realmente aconteceu, né? Meus tios são testemunhas. O meu avô também já me contou essa história, entendeu? E foi isso que aconteceu, né? No tempo do regime militar. Então eu vim deixar esse relato aí para vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine vocês, que Deus ilumine a nossa nação brasileira. E vamos orar, gente, pela nossa nação, porque nós estamos precisando, né? Tanto absurdo que eu vejo, né? E o Brasil caminhando por estado de exceção aí, né? Sendo dominado aí pelo judiciário. E é só Deus mesmo para mudar essa situação. Então, que a gente vai orar, que a gente vai buscar a Deus e que não apoie de maneira nenhuma, seja qualquer tipo de governo, seja na área de direita, na área de esquerda, que seja truculento, que maltrate o povo,
né? E a gente vê, gente, que essas questões aí do interesse do ser humano por dinheiro, por riquezas, já vem desde muito tempo, né? As pessoas usam de argumento, né? Às vezes enganam o povo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas na verdade, gente, quando tá no poder, a maioria, gente, eles querem simplesmente atender os seus interesses, atender o interesse do partido e ganhar dinheiro, entendeu? E só usa o povo mesmo, o povo votar neles, né? E vocês veem aí, ó, a maioria aí a maioria desses nossos representantes aí, ó, né, no Congresso Nacional. A maioria aí, gente, muitos aí são ficha suja, entendeu? Envolvido em corrupção, em tudo quanto é tipo de coisa errada, né? Vocês veem que até o Flávio Bolsonaro lá, filho do Bolsonaro, que eu votei no Bolsonaro, mas eu não concordo e nem compactuo com injustiças, não compactuo com coisas erradas, entendeu? Porque tem gente que morre, entendeu? Tem gente que briga por causa de seu político de estimação. E a gente não pode ser assim não, gente. A gente tem que ter um pensamento crítico. Vocês veem a cagada aí que o Bolsonaro fez, né? Naquele tempo lá, quando ele tava no poder, ele, para livrar o filho dele, ele fez aí ele abafou a CPI da Lava Toga, né? Porque o filho dele tava envolvido com rachadinha, né? Então ele, como o filho dele era relator do projeto, né? Era relator. Então ele, Bolsonaro e os filhos deles abafaram a CPI da Lava Toga. Aí o que aconteceu, gente? Né? Ele foi tentar aí querer negociar com inimigos, foi tentar fazer uma médiazinha, sabe? Foi tentar livrar o filho, foi tentar fazer uma médiazinha com os ministros, né? Que a maioria foi nomeado pelo Lula e pela Dilma, né? Outros foi pelo Temer, né? Que foi o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes que foi pelo Fernando Henrique Cardoso, né? E tá aí, todo mundo lutando a favor da ideologia, né? A favor dos seus interesses e o povo só sofrendo. E aí o que acontece? Aqueles mesmos que o Bolsonaro colocou a mão, né, para livrar o seu filho, são os mesmos que estão perseguindo ele hoje, né? Que eu acho muita injustiça. Mas se Bolsonaro tivesse agido eticamente, né? Vocês vê lá o Cássio Nunes lá, ó. Cássio Nunes foi um que deu o aval lá do voto a favor do Lula. Quem foi que colocou o Cássio Nunes lá? Foi o Bolsonaro, né? O Centrão indicou Cássio Nunes e Cássio Nunes colocou lá, né? Deu o aval do voto lá a favor da liberdade do Lula, né? E aí teve outros vacilos também, né? O Eduardo Bolsonaro lá mesmo disse que era de suma importância, né? Disse que se o Lula fosse solto, né? Isso ia ser bom, né? Porque, né, eu acredito que eles pensou, né, que pelo fato da popularidade do Bolsonaro ser tão alta, né, pensou que o Bolsonaro ia ganhar aí, né, e realmente, né, ocorreu ao contrário. Então tá acontecendo tudo isso aí, ó, infelizmente, né, tá acontecendo isso aí no nosso país, entendeu? Então é o que eu peço, que Deus venha mudar a história da nossa nação. E a galera aí que apoia o PT, eu peço, abra os olhos de vocês, pesquisem mais, entendeu? Não vão nessa história de que tudo seja fake news, não. Pesquisem, entendeu? Tem um pensamento crítico, sabe? Não vão nessa ideia de acreditar em tudo que político faz, não. Pesquisem e vejam realmente, né? A própria Bíblia diz assim, que pela árvore a gente conhece o fruto, né? Pelo fruto a gente conhece a árvore. Na verdade fala assim, né? Então se a árvore produz frutos bons, a árvore é boa. Se a árvore produz frutos ruins, a árvore é ruim, né?
Então, galera, vamos acordar para a vida. O PT aí ficou mais de 13 anos no poder. Olha como é que o nosso país se encontra, entendeu? Muitas pessoas, né, tipo assim, gosta do governo do Lula por causa dos benefícios sociais que ele tem dado aí ao nosso país, às pessoas, sabe? Mas muitos benefícios sociais que hoje em dia estão aí, foi no tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso. O Lula, ele como esperto, ele malandro, ele utilizou isso aí, né? Os projetos sociais como moeda de troca, né? De troca de favores. Então tem muita gente que não tá nem aí, né? Pro país, pro desenvolvimento do país. Mas ele tá sendo beneficiado, isso é o que importa, né? E muitas coisas, gente. Olha, vocês podem observar. Pesquise aí o que o Hugo Chávez fez pela Venezuela. Tudo que o Hugo Chávez fez pela Venezuela, até transformar a Venezuela num país dominado pelo tirano, pelo ditador, o Lula tá fazendo aqui também, entendeu? O Lula tá fazendo, então abra os olhos de vocês, entendeu? Vocês veem que o governo do Lula só querendo se vingar das pessoas, entendeu? Querendo se vingar dos seus opositores, né? A oposição aí tá sendo abafada, né? E muitos de esquerda aí batendo palma, né? Tipo, se alegrando aí, né? Pela perseguição que o Bolsonaro tá tendo. E muitos aí estão batendo palma, estão aplaudindo. Então, é o que eu penso, que antes de você querer desejar o mal pros outros, saiba que a lei da semeadura vem, entendeu? Tudo que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então essa mensagem simples que eu quis deixar aqui para vocês. Abra os olhos, entendeu? Para esses políticos, nossos representantes políticos aí, ó. Sabe, se as coisas não estão indo bem no Congresso Nacional, no Senado Federal lá, é hora, gente, de fazer mudança, entendeu? É hora de a gente olhar os nossos representantes, né, e analisar, né, se eles têm boas intenções ou não, né? Eu mesmo, até o presente momento, eu talvez vou votar só para deputado estadual mesmo, que vai ser pro pastor Neucivan, né? Não, eu vejo que ele é uma pessoa íntegra, entendeu? Uma pessoa honesta. E ele tem lutado pela população lá de Palmas. E infelizmente ninguém dá valor nele, né? Então é o único que eu vou declarar meu voto, é por ele, sabe? É o pastor Neucivan, deputado federal, para governador e para presidente. Eu vou ter que analisar muito bem a vida deles. E é isso aí que vocês têm que fazer, gente, entendeu? É isso aí que vocês têm que fazer pra gente, né, ter um momento de mudança no nosso país. E vamos orar, gente, pelo nosso país. Vamos orar pela nossa nação, né, para que Deus venha fazer prosperar a nossa nação, né? E que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine vocês, que Deus possa mudar a história de cada um de vocês.